Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz para nós como título a corrupção dos últimos dias. O textuário está em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Agora a verdade prática diz: o ensino da palavra de Deus, de modo cuidadoso, pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Então o que acontece? Essa corrupção dentro da igreja que nós estamos falando, ela vem com o quê? Com a falta de conhecimento de Deus, principalmente. E Deus se faz conhecer através, principalmente, da sua palavra e também das suas ações, dos sinais, prodígios, maravilhas, da presença de Deus no meio da igreja. Então, quando as pessoas passam a se esquecerem de Deus, distanciarem de Deus, que não vão mais para a igreja, ou quando vão e não veem a presença de Deus, quando não há um ensino, aquele ensino tranquilo, aquele ensino sistemático, aquele ensino que vai trazendo sempre aquela doutrina básica para as pessoas ir aprendendo a palavra de Deus, e aí gostando dessa palavra, meditando nessa palavra. Então, quando não há isso, quando a igreja passa a ficar quase que totalmente o seu tempo passando aí no louvor, ou então em pregações, sem nenhum tipo de ensino, então a igreja vai se distanciando da presença de Deus e do conhecimento de Deus. Pode ver que nos últimos tempos nós temos visto que aí 70% dos cultos são louvor. E não existe mais aquele ensino sistemático da palavra de Deus. Muitas vezes uma pregação rápida, sem muito teor aí de doutrina realmente da palavra de Deus, mas uma pregação de autoajuda. Então a igreja não está vendo mais o poder de Deus, os milagres acontecerem dentro da igreja, e também não está aprendendo a palavra de Deus de maneira correta, bem explicadinho e com detalhes para as pessoas aprenderem e conhecerem melhor a Deus. Então o tempo vai passando, as pessoas não têm um legítimo conhecimento de Deus e elas começam a falar a respeito de Deus o que não deveriam falar. E começam aí a blasfemar. Essa blasfêmia não é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, mas são palavras faladas a respeito de Deus, como se Deus fosse como qualquer um de nós. Começam a tratar as coisas sagradas como se fossem coisas do mundo. Começam a profanar as coisas de Deus. Então a autoridade de Deus é diminuída, o temor de Deus passa a não existir. E isso vai trazendo corrupção à igreja, porque não tem Deus para corrigir. Não existe ali uma palavra profética, não existe também uma palavra que revela pecado, não existe ali as doutrinas básicas sendo explicadas e aplicadas na igreja. Muitas vezes a falta de repreensão ao pecado. Então vai caminhando para o lado da corrupção. Essa corrupção aí não é apenas a pessoa pegar e dar uma gorjeta para o guarda. Nós estamos falando da maneira de se comportar da igreja. Essa corrupção quer dizer que se vai destruindo a presença de Deus na igreja. Vai fazendo com que a igreja é como se fosse assim uma carne que vai apodrecendo. É isso que está dizendo aí na nossa lição. Ela quer dizer isso aí. Então Paulo está chamando a atenção para os últimos dias, que a igreja vai
se corrompendo, vai perdendo a comunhão com Deus, vai se distanciando de Deus e já não se percebe a presença de Deus na igreja. Passa a ser apenas um divertimento, um teatro, né? Alguma coisa que a pessoa vai para se divertir, ou vai porque está acostumado a ir, ou vai para se encontrar com os amigos. Mas não existe mais aquela expectativa da presença de Deus. Ninguém volta para casa dizendo: eu vi Deus, eu tive um contato direto com Deus. Apenas foi para uma sociedade, para um espetáculo. Então é preciso tomar cuidado com isso, que muitas vezes nós estamos no meio já corrupto e às vezes nem percebemos. Então é preciso haver aí um novo despertar da igreja para a presença de Deus, para nós sentirmos realmente essa presença, nós vermos realmente Deus na igreja e nós aprendermos sobre Deus, aprendemos a temer a Deus, aprendemos a ouvir a voz de Deus falando conosco, aprendemos a ter aquela expectativa de ir cultuar a Deus e que Deus corresponda a esse culto, que Deus se apresente nesse culto realmente. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, e do versículo 14 ao versículo 15. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, aleluia. A lição então tem as seguintes partes. Parte 1, os tempos trabalhosos. Tópico 1, dos últimos dias. Nós vamos ver nessa parte aí, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, profanos e sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. No tópico número 2, falsa aparência. Agora na parte número 2, Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Tópico 1, um obreiro exemplar. Tópico 2, modo de viver. Tópico 3, intenção, fé, longanimidade e amor. Na parte número 3, o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Tópico 1, o valor do ensino bíblico. Tópico 2, combatendo o espírito do anticristo com a palavra de Deus. E, no tópico 3, a palavra de Deus e seus referenciais éticos. Vamos ver então a introdução que diz: Deus criou o homem bom e perfeito, mas ele pecou. Como resultado da queda, veio a morte e toda a sorte de corrupção. Na lição de hoje estudaremos a respeito dos pecados dos últimos dias. Sabemos que, infelizmente, a humanidade afastada de Deus vem a cada dia se tornando mais e mais corrupta. Então o homem foi criado por Deus perfeito. Veja bem que Adão conversava com Deus todos os dias. Adão era muito inteligente, tanto é que colocou o nome de todos os animais. Então era muito inteligente. O homem nasceu perfeito, perfeito em saúde, perfeito em comunhão com Deus, perfeito em inteligência e sabedoria. Nasceu perfeito. O que aconteceu é que o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou. Então a semente do mal penetrou o homem. Aí a corrupção começou a acontecer. Essa corrupção indica o quê? Por exemplo, a saúde perfeita ele perdeu, porque começou agora a adoecer. Veja só, a corrupção significa isso. Então o corpo, por exemplo, começou a envelhecer, experimentar o quê? Corrupção. Por isso que quando Pedro vai falar sobre Jesus,
em Atos, né, ele fala que o seu corpo não experimentou corrupção, ou seja, não apodreceu. Apesar de ser sepultado, ele não apodreceu porque ele ressuscitou, né, num corpo glorioso. Então o seu corpo foi transformado. Então ele fala que Davi experimentou a corrupção, que o corpo de Davi apodreceu, foi sepultado e apodreceu. Essa corrupção indica isso, esse apodrecimento, essa deterioração. Então, na parte física, houve então essa deterioração. Então o homem na parte física sofreu corrupção. Na sua parte espiritual, ele sofreu corrupção. Por quê? Porque Deus agora não vem mais conversar com ele. Não existe mais a intimidade com Deus, a comunicação direta com Deus. Então essa comunicação direta com Deus, essa intimidade com Deus foi corrompida. Depois nós podemos ver a corrupção moral do homem. E o homem, ele vivia em comunhão com Deus, então ele era perfeito na sua moral. Então ele não tinha problema de querer roubar, enganar, mentir, de se corromper, assim, de pegar dinheiro para fazer as coisas, interesse pelas coisas, nem dominado pelo dinheiro. Ele não foi criado assim, mas a partir do momento que ele pecou, ele passou a ter essas péssimas condições. Então foi corrompido na sua moral também. E em todas as áreas então da sua vida, corpo, alma e espírito, ele experimentou a partir daí a corrupção. Quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, então ele é livre dessa corrupção. Ele deve experimentar então uma nova fase de vida, um nascer de novo. Ele vai nascer para o reino de Deus, então essa corrupção vai parar na vida dele. O problema é que ele chega na igreja e se ele não estiver em comunhão com Deus, se ele não estiver buscando a Deus, não estiver aprendendo a palavra de Deus, não estiver vendo a manifestação de Deus na igreja, o que acontece? Ele vai se corrompendo, ou seja, ao invés de ele ir para a perfeição, ele vai se degradando, ele vai se corrompendo, ele vai se misturando com o mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja. E ele vai então cada vez mais se corrompendo, se distanciando de Deus. Então é um perigo muito grande. A igreja deve manter sempre este ensino da palavra de Deus sistemático e deve a igreja buscar a presença de Deus, a ação de Deus no meio da igreja. Sem isso, não tem como a igreja ser realmente a igreja de Cristo. Então o perigo que nós corremos hoje é exatamente esse. A igreja precisa urgentemente recomeçar a vida cristã do jeito que ela tem que ser. A igreja só tem uma saída para a igreja hoje. É ela realmente se tornar uma igreja pentecostal, onde a presença de Deus é real na igreja. E é preciso haver mais ensino da palavra de Deus. Se nós analisarmos hoje a igreja, cultos de doutrina são pouquíssimas pessoas que vão. Aí chega no dia de domingo, quando a igreja está toda reunida, então se canta o tempo todo, às vezes tem até um teatro, às vezes tem até uma dança. Então se perde esse tempo todinho com divertimento, ao invés de estar ensinando a palavra de Deus. Porque cantam 70% do culto, ou fazem alguma coisa, e aí vem uma pregação que não é um ensino, não é um ensino sistemático, não é alguma coisa que vai trazer uma doutrina da palavra de Deus, é apenas algumas mensagens de autoajuda, ou uma mensagem assim muito rápida, sem nenhum nexo, e aí o povo vai para casa sem haver sido edificado, sem crescer espiritualmente, e muitas vezes não há nenhum tipo de manifestação de Deus. Então o povo vai se corrompendo, vai diminuindo essa característica do povo de Deus, de ser um povo animado, alegre com Deus, feliz com Deus e participante de um culto que tem Deus como centro.